bandido é tatuagem no peito, 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 peito. Pariu filho nessa luta, se dinheiro o cara tem conduta. Mas no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Quem pariu filho nessa luta, se dinheiro o cara tem conduta. Mas no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem. Salve o dia disso, Cosme Damião. Tiro pro alto que é gagueiro, é comemoração. Se liga mão de onça, fica muito afoito não. Tá vendo ali no canto, irmão, onde dá endoído. Pariu filho nesta luta, seu dinheiro o caráter conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Pariu filho nesta luta, seu dinheiro o caráter conduta. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Salve o dia de Cosme Damião. Fala comigo, favela, aqui é Dom Negralha. E hoje eu tô aqui com essa galera no Barraco no Ar, falando sobre hip hop e sobre uma linhagem que é muito importante para essa nossa cultura. O nosso grande África Bambata reuniu toda essa galera lá nos nossos Estados Unidos e hoje a gente tem esse núcleo aqui também no Rio de Janeiro e ó, já é de tempo, hein? Tem gente contando essa história pra gente aqui. Então a gente hoje tá com a Amanda Baroni. Até eu pegar a fita, calma, tá vendo? Com o nosso Stal Aliu. e a nossa querida Andressa, que quer que eu chame ela de Dressa. Sou Tá eu. ligado, né? Dressa. O negócio é sério. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, tá? A gente tá comemorando esses 50 anos do hip hop, é uma satisfação no Barraco no Ar tá recebendo vocês. Eu queria ouvir um pouco de cada um, sabe? De como vocês se entenderam como artistas de b-boys nessa cultura tão vasta que é o hip hop. Acho que as damas As devem damas começar, primeiro, né? pode começar, meninas. Vai lá. Quer começar pela mais nova, pela mais velha? Igual vai ser? Começa. Então, gente, enfim, obrigada pelo convite. Bem, eu faço parte do hip hop desde 2007, né? Eu comecei com um projeto social lá na Casa de Cultura da Maré, né? Que agora é o Museu da Maré, né? E, assim, foi, né? Enfim, uma busca por fazer alguma coisa e tal. Eu era jovem, né? Criança para adolescência, assim, aquela fase que você está tentando descobrir o que você quer, o que você gosta. E aí eu tive um contato com uma aula de street dance, assim. E aquilo foi bem diferente para mim, foi um choque, né? E a partir disso, enfim, aquelas pequenas aulas foram virando movimento, né? Então, já tinha outros colegas ali também, dentro da favela ali, fazendo aquela mesma aula. A gente foi para outros lugares, buscar, continuar treinando, né? Eu estava ali porque eu achava legal e tal, era alguma coisa que me chamou muito a atenção, porque divergia um pouco da cultura que a gente tinha dentro da favela, né? Uhum. Então, eu falei assim, poxa, eu sempre, né, gostei de tudo que era meio inusitado, né? E aí eu fui seguindo, fazendo isso, enfim. A gente fez evento, fez algumas... na parte de produção cultural, né? A gente produziu algumas coisas lá e tal, mas eu acho que eu só fui me entender como artista do hip hop, assim, muito tempo depois, sabe? Uhum. Muitos anos depois, porque pra mim aquilo era como se fosse um futebol. Eu tava ali... Aquela pelada de final de semana, né? Mas aí no caso não era fim de semana, era todo santo dia, o dia inteiro, né? Eu andava de skate e era todo santo dia. Isso aí. Eu só estudava, saía da escola, almoçava, ia pro treino, ficava lá a tarde toda e a noite toda, a gente só ia embora praticamente expulso, né, de espaço. Caramba. E aí era isso, né, era a minha diversão, a minha adolescência toda foi isso, assim, foi saindo todo fim de semana para poder competir em tudo quanto era lugar. Então, um dia a gente estava no Cantagalo, outro dia a gente estava em Piabetá, outro dia a gente estava em Nova Iguaçu, era uma coisa assim. O engraçado é que a tua história diz que você, além de estar nesses lugares regionais, cariocas, você conseguiu com a tua crew chegar em outros lugares, inclusive em outros países. Então, com o meu grupo, realmente, a gente chegou a participar da Master Crews, que é um campeonato importantíssimo Em São aqui no Paulo. nosso país,
né? Ele é, assim, eu acho que é um dos que tem mais destaque internacional também, né? Dando uma visibilidade pro Brasil. Mas a minha saída, né? A minha breve aparição lá fora foi sozinha, né? Foi a partir de um momento que eu comecei a me dedicar mais e tudo mais. Mas foi pela Arte Miguel. Isso. Ela te levou pro Chile. Exatamente. Eu fui, assim, maneiro. foi uma coisa um pouco inusitada. Um cara do Chile brotou na Lapa do nada, dizendo que estava procurando pela Amanda e pelo Doug. E aí, por uma grande coincidência, estava eu lá com Bala, Vivi, o Doug, né? E a gente falou, Amanda e Doug do quê? Do break. Eu falei, é a gente. Ele falou, então, eu tava procurando vocês para entrevistar. Ele fez uma entrevista com a gente apareceu no SPN Dance do Chile. Maneiro. E aí, a galera lá do Chile, que era produtora também, enfim, de eventos e tudo mais, mandaram uma carta pra gente falando assim, pô, a gente mandou uma carta de apoio para vocês conseguirem um patrocínio aí, vem participar do By Roses, que era um evento meio anexado ao Sudaca. E aí eu fiquei, assim, cara, sei lá, tipo, não tinha nem 20 anos de idade, só vi favela, entendeu? Tinha outra, assim, a minha perspectiva era muito menor, entendeu? E aí apareceu esse convite. Eu não consegui nenhum apoio na época, eu tirei do bolso mesmo, pedi ajuda para um e para outro, e foi isso. Que irado. Ficou quantos dias no Chile? Fiquei 5 dias. Vivendo hip hop. Uhum. E eu só ouvindo espanhol, aquele pessoal falando... No terceiro dia eu falei, mano, vou dar um portunhol aqui, uma embolada aqui surdo, que eu... Né? Não, eu sou da comunicação, eu tenho que falar. Aí também me desbravei no espanhol. É meio Foi uma loucura. Que da hora. E são quantos anos? 2007 para 2024? São 10, quase 20 anos. São 17 anos, posso dizer assim. Para Vivendo 2027 da arte hip hop. Não vivendo dela, mas contribuindo para ela, sabe? Foram 17 anos dedicados, né? 17, mas um pouco menos, na verdade, né? Mas foram anos doando energia e amor, assim. A minha contribuição pelo hip hop, eu digo nem que foi tanto competindo, porque apesar de eu estar competindo todos os fins de semana, né? Todo campeonato eu estava lá. Competindo? Ainda não. Não mais. Tô com as minhas chuteiras aposentadas. Mas a minha maior contribuição com o hip hop foi através da fotografia, foi com a comunicação. Porque todos os eventos, depois de um tempo, né, que eu iniciei uma formação em fotografia aqui na Maré, né, pelo Observatório de Favelas, eu comecei a fotografar, porque eu queria treinar, eu queria aprender aquilo e tal, e aí eu comecei a cobrir os eventos e tal, e aí isso virou um acervo, não era a minha intenção, mas é o que se tornou. E esse acervo você acaba levando ele, apresentando ele em outros lugares? Teve a oportunidade de levar essas fotografias para as pessoas verem, para botar em museu, em algo parecido, ou realmente ficou só um acervo seu para estudo? Então, a princípio eu comecei a fotografar porque eu só queria guardar para mim, entendeu? A minha intenção era lembrar lá no futuro disso. Mas, depois eu comecei a pensar na possibilidade de fazer uma exposição. E aí, eu já tinha tido, assim, participações em alguns projetos pequenos, né? Ou pequenas oportunidades de expor minhas fotos, em alguns lugares aleatórios, mas nada, assim, muito grande. E aí apareceu um edital do Sesc, e aí eu submeti, né? E aí, 1 ano e meio depois, saiu a resposta, eu fui aprovada. E aí consegui expor no Sesc Niterói lá. Cara, que irado. Obrigado. E você, Dressa, moça do sorriso largo? Cara, então, eu conheci o hip hop, assim, e o break em 2013, se eu não me engano. Foi meu primeiro contato, assim, eu frequentava uma igreja. Como muita gente da cultura, tudo começou na igreja pra mim. Na igreja evangélica? Igreja evangélica, por incrível que pareça. Não tem a ver mais com o que eu acredito hoje, mas passei um bom tempo da minha adolescência na igreja evangélica. E eu gostava muito de dança, assim, desde que eu me entendo por gente. Você tem uma voz forte. Você cantava na igreja? Sim. Ela é cantora também? Eu sou cantora também. O dela chegou depois. Sempre cato cantoras para fazer participação comigo. A gente vai trocar ideia. Legal, massa, hein? Cara, então, assim, eu sempre fui artista, né? Tipo, desde que eu me entendo por gente, assim. E quando eu era criança, as minhas referências eram o que a minha família escutava. Então, era tipo, eu imitava as dançarinas da Furacão 2000, sei todas as coreografias. Todas? El Chan, todas.
todas. Não tô exagerando. Todas. Tipo, se Até a gente largar os o som aqui magrinhos. agora, tu vai dançar na boca da garrafa? Eu faço todas, sério. É sério, boca da garrafa. Essa aí é Miguel mesmo, Você já nasceu assim. Já nasceu pronta, preparada. Nasceu pronta. Oh, El-chan, calcinha preta, Joelma, era fã demais, sei todas também. Cara, que irado. Ficava imitando as dançarinas, tá? Quando era criança, assim. Porque é isso, assim, na Baixada Fluminense, ter a consciência da cultura e do que é cada nicho dentro da arte vem muito depois. Tem coisa que tá chegando só agora lá, assim, de informação, né? Uhum. Então, Fiz um nessa curto época... agora lá na Baixada. Ah, legal. Participei de um curto. com a Muito galera. legal. Então, essas coisas estão acontecendo agora pela Baixada Fluminense. Assim, sempre teve muita gente talentosa, mas nunca rolou muito disso lá. Então, eu cresci, assim, no meio da minha família, já, tipo, essa criança é artista. Nas festas de família dançava e cantava e tal. Só faltou ser Paquita. E aí... Aí é demais, né? Desculpa, gente. Ela não merece isso. E aí, em 2013, eu conheci o breaking na igreja, vi os meninos dançando, assim, algumas meninas. Já super me apaixonei, falei, não, quero dançar isso aí, quero fazer isso aí. Me envolvi um pouco, assim, mas só ali dentro da igreja, não conheci muito da cultura de fora. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, eu fiz FATEC, então eu estudava integral. E aí conciliava estudar e trabalhar e não vivia a cultura de fato, assim, não mergulhei, não conhecia a cena. Mas vivia ali da minha forma, sabe? Assim, conhecia alguns b-boys, algumas b-girls, assim, do Rio. E me relacionava um pouco com essas pessoas e tinha essa referência ali de cultura. Só em 2018 que eu comecei a entender um pouquinho mais. Ainda assim, foi um contato só ali no metrô, por exemplo, porque eu comecei a fazer metrô com um coletivo de meninas, de big girls, que estavam dançando no metrô, na época que estavam muitos artistas dançando, assim, tava estourado, a galera, tipo, tava sendo profissão de artista de rua mesmo. Uhum. E ali eu vivi um pouco e eu fiz teatro, né? Aí fiz um musical e tal. Isso que me trouxe pra música. Sobre o hip hop? Não, sobre o Hit Valens. Gente! Que chamava La Bamba, o musical. Hit Valens foi aquele cara que morreu no acidente de No avião. acidente de avião, isso aí. Para bailar La Bamba. Isso, o cara que escreveu essa música. Ele E aí tinha eu me pânico envolvi de viajar com... de avião e acabou morrendo. Sim, acabou morrendo. Grande perda. Bem cedo, assim. Bem cedo, então eu muito fiz um novo. musical que contou a história dele, porque foi uma história muito importante pra música, né, do mundo. Uhum. E me envolvi, assim, com teatro. Cheguei a gravar um filme que não veio ao ar, que chama Rocinha, Toda História Tem Dois Lados. Não sei ainda se esse filme vem ao ar, mas eu cheguei a gravar. Eu acho que eu ouvi falar sobre isso. Sim. Foi uma produção local? Ou foi uma grande produção? Não, uma produção local. Mas se Deus quiser vai vir, porque Sim, é importante a gente contar as super nossas histórias das nossas super favelas. Importante. Eu gravei, estava assim, bem no início de pandemia. E aí, né, veio a pandemia. A partir desse musical, eu me entendi também como cantora. Falei, não, eu canto e tal. E me envolvi um pouco com a música ali. Escrevi algumas letras, poesia, escrevia rap. E aí eu cheguei a lançar 2 músicas. Mas aí veio a pandemia. Eu engravidei logo depois. Eu tenho um filho de 3 anos. Que da hora. Qual o nome dele? Iago. Iago. Sim. Ele dança? Dança. Ele é multiartista, Já tava assim. dançando na barriga, não tinha como não ser. E aí, só depois, assim, do nascimento do meu filho, que eu ingressei na cultura de fato, assim. E tudo aconteceu muito rápido pra mim. Eu comecei a ir pros campeonatos, a treinar mais, tudo começou treinando mais. Eu comecei a ir pros campeonatos, assim, o meu primeiro campeonato foi Tropical Battle, em 2022. Uhum. E a partir dele eu já fui pra Red Bull, já fui para campeonatos grandes, assim, e comecei muito para São Paulo para competir. Isso agora, assim, 2022. E ali, a partir de 2022, que eu comecei a considerar, de fato, a minha carreira, assim. Comecei a me considerar como big girl de verdade, assim. Eu já tinha vivido momentos muito importantes na minha vida com breaking, com hip hop, mas a partir dali, de 2022, eu comecei a me considerar big girl de verdade, porque eu comecei a conhecer a cultura geral, assim, conhecer a cena inteira do Rio de Janeiro, conhecer grande parte da cena do Brasil e me envolver nas competições, participei de competições grandes e
E aí fui criando o meu nome, assim, né? Comecei a dar aula de breaking e... Lá na sua cidade? Na minha cidade, lá em Mesquita. Comecei a dar aula pela Secretaria de Cultura lá e isso foi algo que também contribuiu muito para a mudança na minha dança, para essa profissionalização, para olhar e falar, não, vou levar a cultura. Você conseguiu gerar renda para tua família trabalhando com o que você ama fazer? Sim, com o breaking. E é assim até hoje, assim. Você ainda dá aula lá? Dou aula lá na cidade. Pena que eu tenho ferro nas duas pernas. Não pela Secretaria de Cultura, assim, infelizmente não tenho um bom relacionamento mais com a Secretaria de Cultura da cidade. Que, assim, infelizmente não enxerga o hip hop como deveria ser enxergado, não valoriza o hip hop, e esse é um ponto muito importante do meu trabalho. Eu acredito que o hip hop não é só uma cultura, mas é um movimento social, para mim é uma religião, é como se fosse a minha religião. Então, se eu tenho que me envolver com algo que vai ferir a cultura, eu preciso pensar 2 vezes. Claro. Eu preciso pensar 3 vezes. Claro. E quando eu paro para pensar e vejo, não, isso não me cabe, não fico. E assim funciona o meu trabalho. E aí, a partir disso, de treinar e dançar e participar das competições, eu fui me tornando outras coisas dentro da cultura. Professora, até hoje eu dou aula. Me tornei produtora cultural, porque infelizmente a gente está no momento assim que em Mesquita não tinha nenhum evento de breaking mais acontecendo. Já teve eventos muito bons assim na Baixada, mas hoje não tem acontecido mais. Então eu não queria ser produtora cultural, não queria, na verdade, assim, é uma ideia que a gente estava trocando, eu nem queria ser artista. A gente acaba acumulando um monte de função, né? Pois é, só que aí você vai se envolvendo com as coisas e tal, e aí eu criei um projeto que chama Boom Battle. Criei com uma outra big girl, que se chama Violeta. A gente criou esse projeto e ele é totalmente voltado para a Baixada Fluminense. Assim, Ele acontece em Mesquita, é um evento anual. Ele começou com batalha de breaking, aí eu fui adicionando batalhas de all-style, batalha de rima, e na próxima edição vai ter batalha de bombing, que é algo que é muito difícil a gente ver acontecendo assim no Rio de Janeiro. Mas eu me importo muito de que a cultura volte a conversar, que todos os elementos voltem a conversar entre si. Assim, tô voltando a fazer música também, então estou preparando algumas coisas aí para lançar, talvez pro fim do ano ou ano que vem, eu ainda estou nessa organização aí. Me tornei mestre de cerimônias também, eu apresento batalhas de breaking, batalhas de rima. Isso me levou para outros lugares também, assim, para apresentar outros tipos de eventos mais solenes e tudo isso por causa do hip hop. Então, assim, a minha vida hoje é essa. É o breaking, tô um pouco parada das competições, porque eu quebrei a perna esse ano. Ai, caramba. Em janeiro. O que você aprontou, mulher? Cara, eu tava dando aula de crossfit pra criança. E com um pouco de breaking, assim, enfim, caí e quebrei. Caramba. Mas eu já tô no finalzinho da recuperação, digamos que eu tô nos 90% aí. E isso me abriu, assim, outras oportunidades. Eu trabalhei mais como mestre de cerimônias. Apresentei a Cypher Rio da Red Bull BC1, que é o maior campeonato de breaking do mundo. Isso foi muito importante para mim. E a partir disso, assim, de algo ruim que aconteceu comigo, eu vi outras possibilidades dentro da minha carreira. Então, hoje é isso. Eu sou big girl, sou professora, sou produtora, sou mestre de cerimônias, sou cantora. E tudo que o hip hop me deixa ser. É mãe. E sou mãe, o principal de tudo. Maravilhoso. O pai do bebê, ele é também b-boy? Não é b-boy, não. Ele é da música. Não, ele não é muito envolvido com a cultura, assim. Mas tomara que ele te dê apoio, né? Tomara. Fala comigo, mulher. Então, me chamo Stal. Já percebi que a mãe guerreira é foda. Foda. Me chamo Stal, Gabriel, né? Mas todo mundo só me chama de Stal. Danço desde 2005, cara. Comecei na cultura em 2005, novinho, 15 aninhos. É só assim mesmo, porque pra aguentar o que vocês aguentam é complicado. Joga a perna pra lá, joga a perna pra cá, igual andar de skate. Eu também não consigo mais, cara. Muito treino, né, cara? Muito treino. E aí, 2005, comecei a treinar mais, como posso dizer, mais certo, né? Em 2006 ali, foi quando eu conheci a galera de uma crew, na época que chamava Saiyajin. E aí... Todo mundo ficava louro? Não, em alguns momentos. Mas ali na Zona Norte mesmo, sou cria ali da Praça da Bandeira, do Rio Comprido, aquele miolo ali, iniciozinho da Tijuca.
E ali... Lembrando, gente, que acho que ele vai concordar comigo. A Tijuca não é Zona Sul, tá? É verdade. Vamos lá. Só tem é engraçado, né? E a galera da Tijuca não gosta que a galera do Estácio, da Praça da Bandeira, Rio Comprido, diga que é Tijuca, não. Fudeu. Eu não moro... vão ver o nosso episódio. Hoje eu tô morando no Andaraí, tem gente do Andaraí que fala que mora na Tijuca. O tijucano também não gosta, não. O tijucano, ele renega todas as suas adjacências. Mas enfim, né? A gente vive ali. E ali aquela parte ali do Rio Comprido, da Praça da Bandeira, tinha uma galera que ia pra lá e já dançava outros estilos. Tinha uma galera do Rio Comprido que já dançava hip hop dance e tal. Então a gente acabava vendo a molecada dançando. E tinha muita matinê na Tijuca também. Que aí B-Boy não pagava pra entrar. B-Boy era tipo uma celebridade, assim, né? E aí... E, porra, Praça da Bandeira pertinho da Lapa, né, mano? Então comecei a ir pra Lapa com 15 anos, assim, novinho. E na FEBARJ é que eu tive meu primeiro choque de realidade, vamos dizer assim. Acabou, né? Você pegou a FEBARJ? Peguei. Você pegou, né, nega, a FEBARJ? Não, a Amanda pegou pra caramba. Rolava uma parada lá irada lá na A FEBARJ. Amanda pegou FEBARJ. Além além dos projetos, tinha um outro lance lá, eu não lembro agora o nome. Era o Fúria Hip Hop, sexta-feira. Não, tudo bem, a Fúria era foda, mas eu tô falando que era até o baixinho que fazia, O Marcelinho? Marcelinho. Cadê esse cara, mano? Pô, nunca mais vi Marcelinho. Caraca, tem um tempo que eu não vejo Marcelinho. É mesmo? Cara. Tem um tempão que eu não vejo Marcelinho também. Vizinho da Maré, praticamente. Caraca, tem muito tempo. Tem muitos ele anos. carregava as picapes dele pra onde cima e pra baixo. Cara, ele Tem era contato muito, dele, muito se irado, você o quiser te Marcelinho, passar. mano. Ali- Manda um abraço pra ele. Fala que o Dom Negralha mandou um abraço pra ele, cara. E ali pra mim, cara, aquele meu primeiro contato com a FEBARJ foi a Disney, tá ligado? Eu falei, caraca, isso aqui existe mesmo. E um lugar que foi parece muito desse louco. tamanho, né? É A pequeno, FEBARJ é desse apertado. tamanho. Mas é bem aquele lance do underground mesmo, né, cara? A FEBARJ tinha a cara do lugar underground. No pé dos entendeu? arcos da Lapa, a galera ficava do lado de fora, dava uma hora, geral entrava, ninguém se Isso. mexia. Ainda tinha aquele negocinho de subir a escada, né? Ficava lá de cima assistindo. ali, Cara. tinha o segundo andar. Mano. Então ali eu vi grandes b-boys e grandes big-girls do Rio, assim, de perto. Então foi meu primeiro susto que eu falei, caraca, é isso que eu quero. Na época eu já jogava capoeira, então tinha certa facilidade. Com certeza. E aí, isso era 2005, e aí já quase 2006. Aí já 2006, eu comecei a tentar descobrir onde os b-boys e big-girls estavam, né? Onde é que tava o breaking, tá ligado? E aí, cara... Ficava indo pra FEBARJ e tal, e um dia, numa matinezinha dessas, me chamaram pra ir. Tinha uma pista que era só pra galera do hip hop. Então eu vi muita gente do hip hop dance e do breaking ali. Então ali eu falei, caraca, agora. Aí comecei a conversar com a galera, fazer contato ali, e aí me levaram pra treinar na UERJ. Que foi essa galera da Saiyajin Crew na época. E a UERJ sempre tem as tribos, né? Eu lembro que a gente pegava o skate, botava debaixo do braço, pegava o trem e ia pra UERJ. O miolo da UERJ tinha a galera do skate. O miolo da UERJ tinha a galera que sentava e ficava craneando os livros. O outro miolo, a galera ia fumar um baseado. O outro miolo tinha a galera A UERJ é do break. democrática. E a outra, a galera ficava na rima. Cara, sempre foi assim, né, cara? Sempre foi democrática. E aí, lá na Concha Acústica, rolava um treino. Quem ficava de frente lá era a galera da Made in Brasil e a galera da Saiyajin. E aí, com eles, eu aprendi a dar meus primeiros passos, né? E mais pra frente, ali, 2007, final de 2006, 2007, a gente formou a minha primeira crew, né? A Northside. E a Northside Crew, a gente batalhou muito, até ali 2009. E 2008 eu tive minha primeira lesão grave. Fiz uma cirurgia no joelho. Por conta do Lesionei o menisco dançando na época. Caramba. Na época a gente já competia bem, já tinha umas paradas. E aí acabei lesionando o menisco. E aí volto no final do ano a treinar. Ainda Um pouco de Northside, receio, né? A gente sempre que se lesiona, volta com um pouco de receio. Você já teve lesão, nega? Caramba. Já. Tive duas e, na verdade, tô tentando me recuperar ainda. Caramba. A gente, na verdade, todo mundo aqui já teve muita lesão. É porque, tipo, eu passei por 2 cirurgias. Do menisco? Então, uma no menisco esquerdo e outra no direito. Caramba. Só que a do direito já era outra fase, né, mano? Na do direito eu já tava rodando o Brasil todo. Já tinha, tipo, já tinha ganhado campeonato aqui, campeonato fora. Fora Já do foi Brasil? fora do Rio. Do Rio. Aí eu fui ganhar fora do Brasil em 2013, que foi Aonde? muito doido. Ganhei no Uruguai. No Uruguai. Ganhei... Duelo de estilos. Isso, duelo de estilo no Uruguai. E assim, aqui ganhei alguns eventos.
Mas o lance do duelo de estilos foi bem louco, porque na época eu tinha lesionado, eu tinha voltado do confronto final do Rio Grande do Sul com o título. Aí eu tava relaxado, mano. Eu tava, tipo, gastando a onda. Falei, mano, não sei nem quando é que eu vou competir agora. E aí numa cypher de brincadeira, cara, do lado de fora do Shopping Tijuca ali, os moleques da área fizeram uma cypher ali e tal, vamos brincar. Porra, no mortal que eu dei, meu joelho virou no alto, assim. Aí eu senti meu joelho fazer assim. Dali já foi direto pro hospital? Foi, coxa pra um lado, canela pro outro. Caraca, mano. Na época eu já tava com carro assim? Também, na época eu já tinha carrinho. Coxa pra um lado, canela pro outro? O meu, eu quebrei, né, bem no meio da canela, né, assim. Caraca. Quebrei a fíbula. Teve que botar pino? Sim, fiz cirurgia. Sinistro. Botou a churrasqueira? Não. Aquele ferrinho que fica por fora, né? Churrasqueira. Não. Eu usei aquilo. Não, eu não tive fratura exposta, só interna mesmo. Cara, sinistro. Aí, pô, esse dia foi uma aventura também. Tava eu, o Baual, o Alex e o Snoopy. No Souza Guiar, mó aventura, cara, né, mano? Cara, eu sei que a gente chegou, os moleques, eu já tinha um carrinho na época. Aí os moleques me tacaram dentro do carro. Eu falei, Alex, tu dirige aí. Ele, pô, mas eu não tenho carteira, não tem cara, não interessa dirigir. Mas eu não dirijo direito, eu falei, dirige, moleque. Aí ele pegou o carro e foi. Chegamos no hospital gritando. Aí na época eu sou professor, né, cara? Sou professor da rede municipal. Sou professor também já desde os 18 anos. Eu fiz a prova, tava na escola ainda com 17. Passei, entrei. Aí na época, então, já tinha plano, já tinha as paradas, entramos no hospital. O hospital que tinha na época, o Santa Terezinha. Era ali perto da chacrinha, tá ligado? Mano, quando os moleques entraram gritando, a cara da galera, de pessoal assim, porra, deve ser baleado, tá ligado? O moleque tá fudido aqui. Eu gritando pra caralho. E aí meu joelho todo torto. Mas aí eu já sabia pela lesão, como já era a segunda vez, eu falei, cara, já vou pedir pro médico pra me dar a ressonância, porque a primeira foi horrível. Fiquei muito tempo até descobrir o que eu tinha de fato e poder começar a tratar. Aí nessa eu já tratei um pouco mais rápido. E qual foi a boa? Quando eu me recuperei da lesão, cara, eu não sei se vocês são assim, mas quando eu me lesiono, eu fico no foco máximo ali de recuperar. Então quando eu volto com muita vontade. Então, mas isso talvez não seja um problema de repente se lesionar novamente na mesma lesão? Bom, não sei. Porque tu fica tanto tempo parado. Quanto tempo ficou com a perna pro alto? Caraca, foi um tempo, cara. Foi uns 4 meses. Aí, mano, é muito tempo, cara. Mas aí você volta fazendo reforço muscular, fisioterapia, não é só gelo. Sim. Entendeu? Então, fisioterapia, reforço, aí comecei a malhar também, que eu era muito magrelo. Pô, a Amanda me viu em todas essas fases, tá ligado? Amanda, a gente já se conhece há muitos anos. Você tá bem Sylvester Stallone. Não, tô... Tá bem diferente, né, Amanda? Não, sou... Pô, cara, vou te falar, uma galera, né, pô... A gente evolui, né? O pessoal deu um upgrade, né? Não, também não sai disso aqui, não. Dá até desistir, brother. Mas, cara, eu tinha tô contigo, irmão. Mais de 10 quilos a menos. Tô contigo, irmão. Eu até desisti, Eu acho que o tempo ajudou muitas pessoas. E ele, Amanda, como foi? A entender que isso não é pra gente, né? A entender que isso não é pra gente. Desiste, vamos fazer outra coisa. Não, mas eu sei que eu voltei muito nesse foco de estar bem e poder voltar a competir. E aí, na época, eu participei de um evento que eu sempre quis participar, que era o Battle in the Cypher, lá no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. E eu fui participar da modalidade Top Rock, que é a modalidade que eu mais gosto, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, dentro do breaking principalmente. O breaking tem várias linhas, né? Não, são fundamentos mesmo. São só fundamentos? Não, dentro do breaking são vários fundamentos. E aí são várias técnicas. O Top Rock é o cartão de visita do b-boy. É aquele que você dança em pé e tal, e depois você vai pro chão. Mas, a princípio, você começa ali pelo Top Rock. E é uma das paradas que eu gosto muito de treinar, estudar e competir bastante também. E, cara, eu ganhei esse campeonato. Na época era um dos principais campeonatos assim, do Brasil e que valorizava muito os fundamentos, né? Top Rock, footwork e tal. Tinha batalha só de Top Rock, batalha só de footwork. Era muito maneiro. E, caraca, poder ganhar o Battle in the Cypher de Top Rock pra mim foi muito importante. Era um título que eu queria já há um bom tempo. Nunca tinha tido a oportunidade de ir nesse evento. Aí, quando eu pude já conseguir esse título, então fiquei muito animado a voltar, de fato, a treinar. E aí, nessa, eu conheci uma mina, a Vicky, que ela organizava o duelo de estilos. E aí, ela que me falou, pô, cara, vai ter o duelo de estilo no final do ano. Eu fiquei treinando até novembro... Novembro? Ou dezembro, não lembro agora. Mas aí fui pra lá também.
E aí lá tinha Seven to Smoke de break e 3 contra 3. O meu trio não pôde ir, então 2 moleques gostaram de mim lá na hora, assim, nem tinham visto dançar, cara. Era o Max e o Tino. Eles me viram, tipo, na resenha, eles gostaram da minha resenha, falaram, bora, 3 contra 3. Aí eu que não sabia falar espanhol direito, não sabia nem falar, tipo, pô, fala o quê? Eu falei, vamos, e é isso, vamos. Foi minha resposta, a gente foi e ganhamos, tá ligado? Irado. E foi muito maneiro, porque, pô, conhecer outro país, começar a tentar entender outra língua, ali foi muito sinistro pra mim, porque eu parecia um surdo, eu não entendia nada que os caras falavam. Eu, aquele meu espanhol, nada, eu ficava falando, sei lá, ficava falando português com alguns... Né? Nem portunhol, mano. Era português com um sotaque, assim, tentando falar mais alto pra ver se o nego me entendia, mas nada adiantava. Sabia pedir nem comida, mano. Foi sinistro. Quem me salvou nesse rolê foi 2 caras até. Foi o Will, MC. Ele tava nesse rolê aí, pô, ele me deu uma moral gigante na comunicação. E o Fak, um b-boy argentino que fala português legal. Então ele me deu essa moral. Aí depois até o FAC me chamou pra ir na Argentina pra competir também. Aí competi no evento gigante que tem lá também, o Hit the Beat. Foi uma experiência, assim, pra mim, pô, foi uma experiência muito brava. Foi uma das mais bravas, assim, na minha vida. Gente de tudo quanto é lugar do mundo. Gente também. de tudo quanto é lugar do mundo, mano. No Hit the Beat é muita então a gente já tem, de... eu cheguei a me arrepiar agora, cara, desculpa. Então a gente já tem... vocês estão relatando pra gente que a gente já tem grandes eventos. Sim. Paris agora foi só um estalo, né? Correto. Eles só se ligaram que era... Eu nem sei se é necessário a gente estar na Olimpíada. Vocês acham necessário? Então, eu achei que com tantas coisas grandes. Você foi comentarista no Casé? Fui comentarista na Casé TV. Então, mas olha só, essa porta da Casé TV, por exemplo, eu acho que não se abriria sem a Olimpíada. Eu acho que várias negociações que a gente passou a ter foi por conta do break que veio nas Olimpíadas, até com os outros elementos da cultura hip hop. Sim. Porque a gente também não pode fechar os olhos por uma coisa. O hip hop, depois que a indústria chegou, cada elemento foi fazer a sua correria. Só corre, separou, né? Assim, você eu não diria vê mais que é evento, importante, né? mas necessário não. O breaking precisa das Olimpíadas, não. Porque antes de ser esporte, a gente sempre foi cultura. Isso aí. A cultura sempre teve aí há anos, a galera sempre fez os seus corres. Mas que foi importante. Pra chegar num lugar, muitas né? portas. Inclusive, até assim, coisas que a gente poderia achar que não são importantes, mas assim, famílias, sabe? De muita gente, por exemplo, que sempre foi b-boy, b-girl, sempre foi visto como marginal, sempre foi marginalizado pela própria família, às vezes, viu esse lugar de, não, é uma coisa muito séria e muito importante, é uma profissão de verdade. Ser b-boy, ser b-girl é um estilo de vida, é uma profissão, é o que a gente é. Assim, então eu diria que muito importante o breaking ter entrado nas Olimpíadas, sim. Mas a gente não pode fugir da realidade, mas que você já tem não. grandes eventos já acontecendo, grandes eventos, cara. Que provavelmente Olha vocês só, têm mundiais pra você entender, de batalha, enfim. Para você entender, agora, entre agosto e setembro, setembro não, entre julho, final de julho e agosto, rolou uma temporada de mundiais na Europa. Pô. E isso aí já acontece, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? Aqui no Rio a gente tem um mundial brasileiro, que é o break do verão. Acontece um campeonato mundial. Sim. Mas seria diferente, né? O break do verão. Vai acontecer no inverno? Break do verão acontece no verão, Em janeiro esse ano deve rolar de novo, entendeu? Esse ano a gente organizou o Resolve na Roda, minha crew. A gente conseguiu editar o público e organizamos o Resolve na Roda. Foi a maior edição que a gente já fez. Veio gente de tudo quanto foi canto, cara. Aí, do país e de fora do país. O time da República Dominicana veio em peso, assim. Cara, que irado. Pra cá. E é um campeonato que a gente organizou, sabe? Então, rolou assim... Onde? Rolou no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro. Ali na Tijuca mesmo. Então, assim, nesse meio tempo, eu tive muita experiência maneira. E que eu falo, cara, dali onde eu morava, eu só conhecia aquilo ali. Sabe? Tipo... Pra não dizer que, pô, não viajei. Já tinha viajado outras paradas assim pra dar uma rolê e tal, mas muito pra ver família. Tipo, minha família é da Bahia, então já tinha ido na Bahia ver família. Mas não tinha super viajado igual depois que eu comecei a dançar. Depois que eu comecei a dançar, fui pra muito lugar, mano. Minas, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul pra caraca. Enfim,
vários lugares que eu pude conhecer, Uruguai, Argentina. Aí a Argentina fui para mais de uma cidade, assim. Fui para Buenos Aires, fui para Mendonça, fui para Hit the Beat, depois a gente participou da Dope Jam também, foi em russo. E foi maneiro pra caraca. Foram vivências, assim, únicas, sabe? Foram vivências que eu falo que ajudaram muito na minha formação. E daí em diante, posso dizer que 2017... 2018 eu comecei a cair mais para esse lado da produção cultural, porque eu já produzo eventos desde 2010, né? Quando a Northside acaba, ali em 2009, a gente monta a Flow 021, que é uma galera da Northside com a galera da Híbrida Crew, que ali a Northside era mais a galera da Praça da Bandeira e a Híbrida Crew era mais a galera do Rio Comprido, que já eram nossos amigos de muito tempo, a gente já treinava juntos, os caras já salvavam a gente em outras paradas, já ia para outros bairros, outras cidades para se juntar e rachar lá nos outros lugares. Então a gente falou, vamos montar uma crew pra gente competir. E nisso, um pouco antes da gente bater esse martelo de que a gente ia montar mesmo uma crew, a gente criou um evento chamado Step One, que era uma época que quase não tava rolando Cypher. Na época a Amanda pode falar dessa época. Tinha só a Session 15. E a Session 15 só ia nós, a minha crew, a crew da Amanda, e mais gente que era mais ligado à cultura mesmo. Não era uma batalha, não era nada valendo grana, então a galera não aparecia com tanto empenho. E aí na época o Bala e o Luke, né, que organizavam, e aí eu falei, conversando com o Bala, né? Era o Bala, né, ele organizava, né, porque ele queria trazer um movimento mesmo, né, e em nome também do GBCR, né, que é o grupo que eu faço parte. Então ele queria propor uma coisa diferente, ele queria que a galera entendesse que o hip hop também tem essa parte de você trocar ideias, de você criar conexões, fazer amizades, buscar conhecimento, entendeu? Era muito mais do que estar ali num palco. A parte do palco é legal, todo mundo gosta de brilhar, né? Mas a gente não é estrela o tempo todo, nem todo mundo vai conseguir estar nos holofotes, né? Então, assim, o hip hop tem muito mais do que a competição em si. E aí eu acho que era um ponto, assim, que eu queria ter tocado lá no início. Eu não sou, assim, uma artista do hip hop e muito menos me sustentei ou vivi dele, mas vivi para ele. E ele foi o principal responsável pela construção da pessoa que eu me tornei. Então, se eu sou comunicadora, foi porque eu estive no hip hop durante muito tempo. Sou uma jornalista hoje em dia porque fui Big Girl, entendeu? E essa formação que eu tive foi uma formação de caráter, foi também a experiência de poder ter uma socialização, de me desenvolver como pessoa, né? Essa coisa aqui que eu tenho agora de falar fácil, isso foi uma coisa que eu adquiri dentro do hip hop, porque eu era uma criança que não falava. Então, quando eu entrei, eu era muito assim, caraca, o que essa galera tá fazendo? Eles dançam, todo mundo vê eles, sabe? Tipo, era uma vergonha, assim, que eu tinha, né? Que foi uma coisa que foi sendo quebrada, assim, aos poucos. Então, eu acredito que, para muitos, né, o hip hop ele acaba sendo meio que um catalisador, né, de uma pequena transformação, não só tipo de você ter a experiência de, caraca, que legal, aprendi a fazer finalmente o giro de cabeça, né? Só o B-Boy Big Girl sabe, né? A luta aqui, né? Mas enfim, é também de você fazer amigos, construir uma relação, família, né? Enfim, muita gente hoje em dia é pai e mãe porque conheceu a sua esposa num evento de breaking, né? Ou, enfim. E a gente sabe que, eu acredito que é assim que o hip hop atua, sabe? Na formação das pessoas, entendeu? Quebra de paradigmas. Sim, os modelos vão mudando. Eu acho importante isso que vocês estão falando, porque para nós que viemos da Baixada, ou das comunidades da Zona Norte, ou até mesmo do asfalto, a gente eu estava falando isso mais cedo com o Leandro Firmino, né? Na última entrevista que tivemos com ele. As oportunidades não são nos dadas porque eles acham que nós temos que ser... Nós continuamos a ser olhados por algumas pessoas, principalmente pela grande massa da sociedade, a elite, como subservientes. Então a gente... o hip hop é marginalizado, outras coisas são marginalizadas, e quando a gente tem a oportunidade de mostrar que isso pode ser diferente, você vê, por exemplo, pelas Olimpíadas das pessoas especiais. Trouxeram muito mais medalhas do que os nossos atletas. Não desmerecendo os nossos atletas. Eles estão num potencial muito alto, mas a galera também está num potencial muito alto.
sabe? Você vê uma pessoa que tem uma deficiência conseguir 3 medalhas de ouro, mano, que foi o Gabrielzinho, sabe? E ninguém dá nada por essas pessoas. Como ninguém dá nada por artistas como nós que saímos do gueto e conquistamos coisas como vocês conquistaram. Porque botar uma medalha no peito é difícil pra caralho, mano. Sabe? Mas eu vou te falar, desculpa te cortar. Tem medalhas, cara, que são invisíveis aos olhos, cara. Na boa. Eu acho que os grandes campeonatos, sabe? As grandes premiações estão nas primeiras vezes que todos esses b-boys, big girls e artistas entraram num projeto social. Eles são os verdadeiros. Sim, claro. Entendeu? Claro. Quando porque, você salva cara, uma vida, é mais do que uma isso. medalha, né? Cara, é um divisor de águas na vida de muita gente. Cara, um dia eu tava ali tentando fazer um footwork, tentando entender o que era isso. Cara, outro dia na minha vida, eu tava no Chile, num lugar onde tudo funciona, tudo é bonito, sabe? As pessoas têm apoio cultural, né? É normal as pessoas falarem que dão aula, que vivem disso, ou culturalmente falando, né? Sim. Entendeu? Foi um choque de realidade muito grande de uma menina que morava dentro de uma favela do Alto do Morro, que só via, sei lá, a sua favela sendo representada como um lugar negativo, pejorativo, né? E a única perspectiva que eu tinha era que eu ia trabalhar no empregozinho mais subalterno mesmo, é isso aí, acabou, valeu. Pô, e do nada eu tô... Seguir a linhagem da própria família, né, cara? Mas então, olha Isso só. Essa é a quebra, sabe? É o breaking sendo breaking, entendeu? Mas aí, Amanda, mas eu acho que é isso que é a diferença da nossa parada. Porque, vamos lá, nesse tempo todo que eu tô contando história aqui, a Amanda também viu... Acho que tu não chegou aí na época, naquele projeto que a gente tinha lá no Turano. Lá na escola, que a gente tinha aquele treino lá. Chegou aí, lá na escola, lá. Cara, eu acho que eu cheguei aí, era um espaço grandão, com umas janelas assim. Isso, tinha um espelhão. Que eu lembro que eu fui lá e um de vocês treinou até passar mal, assim. Mano, foi. Que a gente treinava assim, depois tinha a jantinha pra rapaziada. O que acontece? Aquele nosso projeto lá, cara, tinha 20, 30 alunos todo ano, sabe? E, assim, não tô falando que o break é uma promessa de salvar a sua vida, mas é aquilo, serviu pra mim, certo? Então a gente está passando para frente. Mas tudo e a que gente cultural precisa... é promessa para salvar a vida, né? A gente vai passar para frente o que a gente não sabe. importa para quantos ou para quem, é fazer. Mas a minha ideia sempre ali, a nossa ideia, a minha e da minha crew, era tornar o break a possibilidade visível. Sim. E não tem jeito. Quando você pergunta assim, é necessário o break estar nas Olimpíadas? Cara, tornou o break muito mais visível. Tornou o break muito mais visível. Principalmente para quem é leigo, sabe? Então, a gente hoje tem muito mais oportunidade de entradas até em projeto social, sabe? A gente voltou a dar aula num projeto social ali na Matinha, na entradinha da Matinha ali, e daqui a pouco a gente está começando a encher a sala, mas já tem uma aluna lá, que tá igual você, Amanda, querendo aprender a fazer um footwork, sabe? Então, essas coisas a gente vai colecionando também como vitórias, sabe? Porque o break, a cultura, o esporte agora é olímpico e tal. Mas a gente já treina há 50 anos, pô. Desde quando existe hip hop, existe break. Ele vai voltar nas próximas Olimpíadas? Nessa próxima, não. Por quê? O Comitê de Los Angeles não quis outros esportes. Porque, na verdade, o break é um esporte teste. Isso? Tem. O break ele é o esporte até uma teste. coisa importante da gente pontuar, assim, né? Nesse momento todo que passou e tanta desinformação e fake news, assim, infelizmente a internet tem disso. Mas não tem a ver com a performance da australiana e tudo mais. O breaking já não estava nas Olimpíadas, porque cada cidade que vai sediar vota por quais esportes que não são fixos ela quer que estejam ali. E para os Estados Unidos, por exemplo, existem outros esportes que, economicamente falando, é mais interessante para eles, assim, esportes locais e tudo mais. Assim, economicamente falando? O break nasceu lá. Não, então, na verdade... Mas é porque, de repente, outro esporte que também nasceu lá ocupa um espaço melhor na massa. Sim, existem... Não, o golfe já tá, mas acho que, se eu não me engano, o futebol americano entrou, não entrou? Não, agora eu não lembro qual acho que certeza, entrou. É futebol americano, eu nunca vi futebol americano na Olimpíada. O beisebol eu sei que entrou. Sim, beisebol entrou. Assim, também nunca são vi esportes nas Olimpíadas. que são mais praticados mas é porque lá na cidade cidade deles é muito praticado. Então, para eles vai ter uma aderência muito maior, entendeu? Eu não tô defendendo o Comitê de Los Angeles, eu tô tentando são explicar. Fatos, né, cara? Se eles têm essa possibilidade, beleza. Mas, assim,
Pra mim já fugiu muita mas é coisa. importante também a gente lembrar que o breaking não deixou de ser um esporte. As outras competições vão continuar acontecendo. Claro, Outros isso. jogos, sabe? Os BRICS que acontecem na Rússia vão continuar. Jogos Pan-Americano, pan-americanos. Mundial. Todos as outras competições mundiais que são desportivas, elas vão continuar. E que já acontecem há muito mais tempo do que essa possibilidade da Olimpíada, né? Sim. Não, então, na verdade, tudo aconteceu junto. Tudo aconteceu Quando junto. o breaking foi colocado como uma prática desportiva, como uma dança desportiva, entrou nessas outras competições por causa das Olimpíadas. É importante pontuar isso, assim. Que entrou como jogo olímpico e aí entrou nessas outras competições também. E aí, Los Angeles votou e breaking não estará em Los Angeles, mas todas essas outras competições vão continuar e a possibilidade de 2032 ainda existe. Então, é um processo assim, que é importante a gente levar isso para as pessoas que saiba do que você está falando. Estude primeiro. Saiu uma notícia que o break não está mais nas Olimpíadas por causa da australiana. Não republique uma coisa que você não tem certeza. E a gente passou por esse cenário agora dentro da internet, assim, e existe, assim, pesquisas que são fáceis de você acessar. Dá um Google, sabe? Se você não sabe a informação, não afirma. Por isso que eu prefiro... tem outras coisas, não sei, não tenho certeza. Quais são os outros esportes, eu não tenho certeza de fato. Sabe? Mas o processo é esse. Cada cidade que vai sediar, por exemplo, o Rio de Janeiro, se sediasse as próximas Olimpíadas, o Rio de Janeiro votaria quais esportes não fixos estariam ali. E para um esporte ele se tornar fixo nas Olimpíadas, ele tem que estar em 3 edições diretas. Tem que participar de 3 edições, aí ele se torna um esporte fixo. Então, assim como o breaking, os outros esportes também estão nessa luta. Processo, né? Também estão nesse processo, assim como o breaking. Lembrando, os esportes teste. Sim. Todos os esportes teste. Porém, sim, existe a base, né? O que fato é o dele atletismo, ser... toda aquela coisa do... isso aí já não sai da Olimpíada, já tá lá. São o tradicional, que não né? saem mais, trivial. exatamente. E aí os outros que vão surgindo... Só para informação, alguns esportes que vão entrar é o flag football, o beisebol, o softball, que é uma ramificação do beisebol, o cricket, o lacrosse e o squash. É o que eles estão tentando colocar, se eu não me engano, já até bater esse martelo. E aí, no caso, acho que o break, se eu não me engano, é escalada. Eu não tenho total certeza, eu vou perguntar certinho, mas acho que o break e a escalada não vão entrar na de Los Angeles. Porém, já ouvi dizer, e isso aí não é uma pesquisa feita, não, assim, foi conversa de corredor. Ouvi dizer que a da Austrália, que é a de 32, tá querendo trazer o breaking de volta, entendeu? Então, assim, tudo pode acontecer, mas é importante saber que, a partir do momento que o breaking virou esporte, ele teve acesso a esses campeonatos que não tinha. Por exemplo, o Mundial Desportivo, o Pan-Americano, esses jogos do BRICS que ela citou, entendeu? São vários jogos que existem. O esporte, ele tem uma agenda enorme, que é totalmente desconhecida pra gente, sabe? Que é completamente desconhecida. Ano passado eu trabalhei num evento chamado Gymnasiade. Era a Olimpíada Escolar. Eu fui mestre de cerimônia do breaking. E, a princípio, quando me convidaram para ser MC da batalha, eu falei, tranquilo, batalha, escola. Quando eu cheguei lá no Parque Olímpico, cara, um evento gigantesco, evento mundial mesmo, estruturado pra caraca, muito sinistro, muito grande. Foi até eu e o Zulu de MC. E, caraca, eu olhava pro Zulu e falava, meu irmão, a seleção da China aí, ó. Entendeu? Escolar. Então, assim, são acessos novos pro breaking e que eu acho que cabe a nós começar a entender um pouco mais desses caminhos, sabe? Existem outras confederações, além do CNDD, tem o CBDE, tem o CBDU, a Confederação Escolar, a Confederação Universitária. Então, assim, tem outros caminhos. Os caminhos aumentaram, sabe? Então, o breaking existiria sem a Olimpíada? Existiria, com certeza. Com mundiais. Com eventos gigantes, Mas tem outras portas se abrindo agora. Tem outras profissões que a gente vai poder ter, sabe? Comentarista foi uma delas. Sim. A gente praticamente não tinha transmissões, assim, eram muito raras. Às vezes acho que era o Sport TV, né, que transmitia o BC1. Sim. Aí no Esporte Espetacular transmitia o break do verão. Sim. Só. Agora tem outras coisas que vão poder aparecer em outras oportunidades de transmissão, sabe?
Cara, eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Infelizmente, nosso tempo é muito curto e eu sei que isso é história para uma vida inteira, né? Mas eu queria que vocês dessem um salve do que vocês esperam para os próximos anos do break. Cada um falar rapidamente o que vocês esperam galgar, que o break galgue. E é importante a gente também deixar bem claro que eu acho que está na hora de reunir todos esses elementos novamente, né? Em algum evento grande, em alguma coisa que a gente traga o MC, o break dance, o DJ, enfim. É muito doido falar isso, porque nos eventos de break são onde eu vejo mais esforço da galera para trazer de volta, né? Porque a estética é sempre a estética do grafite, o DJ tá sempre presente, o MC tá lá também, e o B-Boy e a Big Girl estão sempre lá. Então, assim, não é marra, não. Mas aos meus olhos eu vejo que então o breaking... Você já acha que isso já acontece? O breaking, ele já carrega muito disso com ele, sabe? O breaking, nos eventos, a gente sempre tenta carregar a cultura, né, mais raiz possível, sabe? Fico muito feliz. E nessa trajetória, hoje eu posso falar assim, cara, hoje eu vivo de breaking, saca? Eu sou professor também, mas por muitas vezes nessa história que eu contei, eu ganhei mais com o breaking, mais com a dança do que a sala de aula. Só que, como a Amanda falou, nem tudo é grana. Sim. Até porque essa grana não cai o tempo todo. Então, eu acho que essa paixão pela cultura é o grande motor. Pô, já cantei muito de graça, gente. Já subi muito palco de graça. Cara, mas ontem mesmo. Literalmente ontem, eu tava lá no Turano, no Rodo, fazendo ação social junto com a galera do Favela Radical, tá ligado? E isso faz parte, pô, isso é bom pra caraca. Sim. A gente sempre encontra um prodígio naquele momento aí, é muito bom, sabe? Mas assim, eu tenho batido muito nessa tecla de tornar o break uma possibilidade visível. Porque a partir disso a gente vai começar a criar exemplos. Eu vou poder começar a não ser um ponto tão fora da curva. Porque eu reconheço que a minha crew hoje é um ponto fora da curva. A gente consegue algumas coisas que a gente teve que aprender outras coisas além do break para conseguir. Sabe? A gente teve que aprender a escrever projeto, a gente teve que aprender a se meter com edital, a gente teve que aprender a administrar o nosso próprio dinheiro, a gente teve que aprender a recrutar entre a gente mesmo. Sabe? E são 14 anos de crew. Quanto tempo a gente demorou para fazer isso tudo? Pelo menos 10. Provavelmente. Então, assim, quando eu falo sobre o breaking ser uma oportunidade, uma possibilidade visível, é muito sobre isso. É pra gente poder ter exemplos. Lá fora tá ali um brother nosso, ele é skill. O moleque trabalha pra caramba com publicidade. E geralmente é dançando break, pô. Eu quero que ele esteja no meu evento, ainda que não competindo, e um moleque novinho possa falar, caralho, ele é skill ali. Pô, o moleque trabalha com publicidade, maneirão, pô. Vou perguntar pra ele, vou saber como é que é o caminho. Tá vendo? Igual a galera pergunta pra gente como é que é o caminho desses eventos que a gente faz, enfim, esses trabalhos. E você, Amandinha? O que você espera de todo esse universo nos próximos anos? Olha, eu acho que ciclos se repetem, né? O breaking já apareceu nas Olimpíadas outras vezes, já foi teste outras vezes, né? Eu tenho assim a minha mania de ficar pesquisando as coisas, né? Eu sou jornalista, né, gente? Eu sou uma conversadeira profissional e fofoqueira também. Com certeza. Então, eu cheguei a procurar uma vez sobre o breaking nas Olimpíadas e achei um vídeo onde o breaking ele foi exibido nos Jogos de Los Angeles e o Lionel Richie cantava All Night Long. E aí tinha mais de 80 candangos fazendo moinho, assim. Tipo, aquilo... O clipe eu acho que tinha essa galera do break, do All Night Long. Sim. Eu lembro, na década de 80, eu acho. E o breaking surgiu e participou, né, de diversos filmes, como a gente já conhece. Flashdance, enfim, tem o Beat Street, tem as produções audiovisuais mais documentais também, claro. Tem reportagens, enfim, acervos também de jornais antigos, principalmente lá dos Estados Unidos. Mas, assim, eu acho que ele sempre vai voltar pro lugar que é a essência dele, que é a periferia, jovens, entendeu? O papel que eu vejo do hip hop, do breaking é tirar um moleque das drogas, ajudar um garoto que se tornou pai cedo ou uma menina que se tornou mãe cedo a encontrar alguma coisa, algum lugar de respiro, alguma válvula de escape positiva da realidade, sabe? De encontrar alternativas e, de repente, quem sabe, dentro daquele percurso ali, achar um talento. E, caramba, sei lá, eu funciono para isso aqui. Nossa, mas... foi através desse percurso que eu encontrei essa oportunidade, essa possibilidade. Eu acho que não é nem o que eu espero. Eu acho que o breaking e o hip hop, no geral, ele é isso. Ele é um catalisador de talentos e um impulsionador de potências, entendeu? Dressa.
Bom, assim, a minha esperança, ela tá bem além, assim, de carreira, né? Do que a gente pode construir, assim. Porque isso está bem claro. A realidade que eu vivo hoje é de muito corre para conseguir viver dentro do break, assim, como Big Girl, como MC, como produtora, enfim. E eu quero que outras pessoas tenham essas oportunidades também. E que, assim como a Amanda disse, o breaking continue sendo esse lugar de cura mesmo, sabe? De encontro, pra gente se encontrar. Porque eu me encontrei no breaking, hoje eu sou uma profissional dentro disso, e foi o que me deu força para lidar com um acidente que eu sofri, é o que me dá força para criar o meu filho, é o lugar onde eu me sinto confortável para criar o meu filho dentro da cultura. Então, acho que todas essas coisas, elas passam. Todos esses grandes momentos dentro do esporte ou da cultura, eles passam. Vai e volta, os momentos de estrelismo e tudo mais, mas a essência, o que a gente constrói dentro da nossa comunidade, dentro da periferia, isso é o que fica para sempre. Então, o que eu espero é que o breaking seja, assim, cada vez mais valorizado, mais visto, que a cultura hip-hop converse mais entre si, que os elementos conversem mais entre si, e que isso seja natural, sabe? Eu ainda tenho esperança disso. Cada um tá no seu corre, cada um tá ali separado, mas a minha esperança é que a gente consiga resgatar essa essência de a cultura hip-hop caminhando com um elemento apoiando o outro, um elemento fortalecendo o outro, porque no fim é isso que vai ficar. É o que a gente constrói ali no nosso dia a dia, o olhar da criança que para você, é um olhar das pessoas mais velhas sobre caramba, você é um profissional brabo dentro disso. Caramba, isso é uma profissão bonita, porque realmente muda vidas. Então, acho que esse é o papel da cultura. E como esporte, assim, o que eu mais espero mesmo é que as oportunidades continuem acontecendo e que haja visibilidade para essas pessoas se tornarem grandes profissionais. Então, é isso. Acho que a minha maior esperança é esse fortalecimento da cultura entre elas mesmo, sabe? Que todos os elementos entendam o que é o breaking, entendam o que é b-boy, b-girl. Que nós, do breaking, também possamos acessar as coisas importantes dos outros elementos, a gente saber falar dos outros elementos. Eu acho que isso é muito importante. E aí essa construção de vida e carreira e principalmente salvação da galera, né? Porque a essência da cultura sempre foi essa, sempre vai ser. Cara, eu tive aqui com essa galera massa. Essa é aula, né? A gente teve uma aula aqui hoje. E só agradecer os astros que me trouxeram vocês, porque foi difícil selecionar. Se não fosse meu mestre TR, eu não teria chegado nele e ele não teria me apresentado vocês, porque estava muito difícil a gente encontrar pessoas que pudessem estar aqui conosco, tanto que foi adiado algumas vezes essa entrevista. Então, só queria agradecer mesmo, de verdade, de coração, a participação de vocês, e o depoimento de vocês vai ser muito importante para a gente levar a nossa cultura para frente. Obrigada. Tamo junto. Esse é o No Barraco, galera, falando sobre hip hop, e hoje a gente está aqui com a cultura dentro do hip hop, breakdance. Obrigado, até a próxima. Isso. Um abraço. Desce ao asfalto, clima de revolução. Só mais um corpo velado, décadas já se passaram e o pique é mesmo região. É só mais sangue, barato, merchan pra televisão. Desgraça vem de jornal, só combustível pro mal. Já não importa se é preto, branquinho, índios. Essa mistura de raças é só a merda que deu nesse meu solo de guerras que um dia alguém prometeu. Aonde moleque